tarde, gente. Essa é a história da Severina, a história de vida de Severina. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 16 por aí. Meu pai ficou doente com derrame, né? Vou te contar umas histórias, porque aí você vai... Essas histórias podem fazer você repensar na tua vida, dar valor mais à vida, dar valor mais a seu pai e a sua mãe. Entende? É por isso que eu vou contar essas histórias. E minha mãe estava grávida, né? Minha mãe estava grávida da minha irmã caçula, né? Isso há 37 anos. 37 anos. E 38 anos, eu acho. 38 anos. E a minha mãe estava grávida dessa minha irmã e o meu pai teve derrame, ficou doente. Não podia trabalhar. E nessa época, quem trabalhava para sustentar a casa era eu, minha irmã, Maria José, minha irmã Maria da Glória, que cuidava da casa, e meu irmão Dimas. Nós trabalhava para sustentar a casa. Lá em Pernambuco, num lugar chamado Engenho Bonfim, lá onde eu nasci. E minha mãe teve a minha irmã. A minha mãe ficou doente, muito doente. Meu pai já estava doente. A gente trabalhava como boia fria, né? A gente limpava a cana, a gente capinava a cana, a gente cortava a cana, a gente adubava a cana, a gente ajudava a plantar a cana. E só eu e minha irmã de mulher, a gente era, na verdade, uma adolescente, e tinha mais de 30 homens trabalhando com a gente. Nessa época, eles nunca faltaram com pingo de respeito com a gente. Quando eles começavam a falar coisas entre homens, coisas que ele via que a gente não era para a gente escutar, eles falavam, olha, as filhas de Tola, o nome do meu pai era Antônio, meu pai já é falecido, e o apelido dele era Tola. E aí eles falavam, as filhas de Tola estão trabalhando aqui pertinho, a gente não pode ficar falando essas coisas, para não faltar com respeito com a gente. Gente, minha mãe internada, com suspeita de câncer, falavam que ela estava com câncer, não os médicos, né? Até os médicos suspeitavam, eu acho. E nesse lugar rola muita fofoca, então Bonfim inteiro, Engenho Bonfim inteiro, falavam que minha mãe estava com câncer. E a gente trabalhando duro, tá? Trabalhando duro. Quando minha irmã veio para casa, minha mãe ficou no hospital internada. Um belo de um dia, a gente estava vindo, com as enxadas nas costas, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Quando o dono do engenho, que eu não vou falar o nome para não ter autorização, nem autoridade para falar o nome da pessoa. O dono do engenho, quem mora lá sabe, o Engenho Bonfim, uma parte do engenho, né? Ele vinha no carrão dele, muito do bonito, e ele atolou lá nas estradas de barro, atolou, e ele pediu que a gente, eu e minha irmã e meu irmão, cavasse com a enxada, ajeitasse, ajudasse, empurrasse o carro para tirar do atolamento. Gente, essa é uma das minhas histórias, que nem meus filhos sabem, nem o meu marido sabe que eu passei. Sabe, gente? Essa é uma das histórias que eu conto. E aí, a gente só comia, sabe o que nessa época? Cabeça de camarão. Sabe aquele camarão seco que tem na Bahia, que as pessoas fazem? Era aquele camarão que a gente comia. A cabeça do camarão. Porque o camarão a gente deixava para papai. E aí a minha mãe ficou muito tempo no hospital internada, com suspeita de câncer.
Saiu do hospital e essa história ainda tem muita coisa para contar. Mas eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Beijo, meus amores, da Severina Caracrachá, Severina Duda.